Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Você parou para pensar o que você estuda em história? Você estuda as guerras, você estuda economia. Lamentavelmente você não estuda Jesus, mas você estuda as pestes. Preste atenção em alguns dados. Uma das epidemias mais arrasadoras da história se deu entre 1918 a 1920, a gripe espanhola. Ela matou 20 milhões de pessoas num curto espaço de tempo. A história nos diz que os cadáveres eram despejados nas valas comuns pelas famílias para evitar a contaminação. Morria alguém, vala comum, enterrar. Se você for olhar os efeitos da AIDS hoje na Etiópia, no Ghana e em alguns outros países, é impressionante os dados. Existem países que 1/3 da população está contaminada. Isso sem falar de outras doenças que a gente também não tem controle sobre elas, como câncer. Essa força da doença, da peste bubônica, da febre amarela, de vírus fatais, que vem de forma assoladora, destruindo, rebentando. E é bom pensar que nesse texto aqui, o seu poder também é limitado. Deus limita a potencialidade do caos e da destruição. Assim como fez em Gênesis 1, quando parou o caos e disse, haja luz. Essa destruição não consegue atingir além da 4ª parte da terra. Esses flagelos não atingem apenas os maus, os homens maus, os ímpios, não. Ela alcança gente inocente, gente simples, gente amada, gente fiel a Deus, que também é vitimada pelos seus feitos. Alcança a todos, manifesta seus efeitos sobre todos, e a potência destruidora continua, mas a humanidade ainda sobrevive ao seu efeito devastador. Presta atenção aqui agora então, vamos tentar imaginar. Essas forças estão fazendo assim, ó. Elas estão indo e vindo, como movimentos, como vento. Elas agem em todo o tempo da história. No século 21 que nós estamos vivendo, a história está sendo construída pelos flagelos, pela movimentação da economia, pelas mortes e doenças que surgem, que você não sabe de onde vem, vírus e bactérias que de repente surgem, doenças avassaladoras. É isso que o livro de Apocalipse está falando. Ok, o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo isso aqui, meus irmãos, representam poderes, potestades e principados. São forças que agem e interagem no desenrolar da história humana. A palavra de Deus, cavalo vermelho, as potências econômicas, as mesmas forças operam em todas as épocas, em todos os regimes. A mesma força está agindo. Não dá para eliminar uma coisa ou outra, ou suprimir uma, ou negar outras, porque negar isso seria negar os movimentos da própria história. Esta é a proposta bíblica desse texto aqui. A trama da história é tecida com essas 4 forças sempre renovadas, sempre atualizadas, sempre presentes, sempre em ação. A história humana se constrói no envolvimento e na mutualidade desses 4 elementos ativos. Ainda que seja uma combinação instável, ela não é racional, ela não é matemática e rigorosa, não existe casualidade explícita no sistema da história. Esses 4 cavalos percorrem a terra, aparecendo ora num ponto, ora no outro, agindo aqui, e de repente vem um furacão, você acha que a coisa acontece aqui, a tragédia ali, a guerra aqui, e você está no meio, e de repente você não escapa, a sua família pega, não há chance. Nós estamos no meio disso tudo aí. Agora, no meio dessas histórias, despontam esses cavalos de forma não previsível, correndo a galope, indo e vindo, passam transformando as nossas vidas, passam transformando a nossa história, a nossa compreensão da sociedade, a nossa compreensão da existência. Está aí, tudo está aí, o jogo de forças permanece o mesmo, com roupagens atualizadas. Agora, meus queridos, quando surge a guerra, é bom lembrar que apesar de serem os homens com sua ganância quem fazem, a Bíblia diz que existem forças imateriais por detrás. O texto está dizendo exatamente aquilo que João Alexandre pergunta: qual dentre os homens tem poder sobre a morte? Quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual governo, por mais poderoso que seja, pode impedir o movimento desses cavalos? Está lá Napoleão Bonaparte: vou conquistar o mundo, vou dominar o mundo, e sai
A Rússia se constituindo um grande desafio para ele. Ele disse: com a força que eu tenho, eu vou lá. Aliás, estava tão fácil. Quando tentou invadir Portugal, nosso imperador correu, veio para o Brasil, a coroa portuguesa todinha em 1808. Traz tudo. Não quer enfrentar Napoleão, porque Napoleão é tão forte, é tão poderoso, que quem pode enfrentar esse cara? Está lá Dom João VI trazendo todo mundo. A coroa se muda, sai de Portugal e vem para o Brasil. Napoleão sabe que ele é o máximo. Vamos para a Rússia. No caminho para a Rússia, o exército de Napoleão acaba, porque vem uma nevasca de proporções inimagináveis e arrebenta 90% do exército sem o uso de uma força, de uma espada. Morrem, soldados vão morrendo de frio, não aguentam, doenças, enfermidades, vão morrendo no meio do caminho. Acabou. Cadê o poder de Napoleão? Alexandre o Grande, aos 33 anos de idade, chora dizendo: eu não tenho mais o que conquistar. Aí vem uma febre, um tifo, sei lá, ninguém sabe, morre. Cadê o Alexandre o Grande? Cadê o Grande? Nós temos Alexandre o Grande aqui na nossa igreja agora, mas lá já era. Cadê? Quem tem poder sobre essas coisas? Tudo é responsabilidade do homem, mas tudo lhe escapa do domínio. E eu quero concluir, irmãos, porque o nosso tempo já está para lá de Bagdá. Ezequiel nos vai falar dessas forças como potências assustadoras. Mas eu queria ler um texto, um único texto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é o texto de Zacarias. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia lá no Antigo Testamento. Eu vou fechar com esse texto. Zacarias é um dos últimos livros da Bíblia. Zacarias capítulo 6, versículo 6. Lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 6, 6. Vamos ler do versículo 1. Outra vez levantei os olhos, Zacarias 6, 1. E eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos, no quarto baios. Todos eram fortes. Gente, é bom lembrar que entre o profeta Zacarias e Apocalipse tem 1000 anos, viu? Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Que é isso? Eu não estou entendendo nada. Respondeu meu anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor em toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos após eles. Eu acho fantástico isso aqui. Os cavalos pretos saem para a terra do norte, o dos brancos sai atrás deles. Se você entende o capítulo 6 de Apocalipse como força da história, meu querido irmão, e não há muita dificuldade para entender isso agora, é bom lembrar que as tragédias, as calamidades, esse movimento da história vai sempre acontecer. Mas eu fico impressionado quando eu vejo isso aqui. Sai os cavalos pretos para a terra do norte, mas os dos brancos vai atrás. O cavaleiro branco vai atrás. Porque a dor, meu querido irmão, a tragédia, a calamidade que nos atinge, ela nunca nos atinge sem que estejamos acompanhados pela maravilhosa graça, a consolação e a presença do cavaleiro branco. Porque quando você tiver que passar pelas perdas, pelas calamidades, pelas tragédias que você tem que enfrentar, é maravilhoso imaginar o fato de que eu não estou só. Porque ainda que a guerra sobre mim se abata, o Senhor me consolará. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou andando por Ele, Ele continua sendo meu pastor. Eu nunca vou caminhar na história
nessa história de contradições e calamidades e inevitabilidade, sem que estas tragédias possam um dia me pegar no meio, sem que eu seja vitimado. A morte, ela não atinge apenas os ruins, os perversos, ela atinge igualmente a todos. A enfermidade vem sobre todos, a espada vem sobre todos, a perseguição vem sobre todos, a peste, a doença, a enfermidade e a dor nos atinge, e nós somos tomados em cheio como uma pancada no peito, e a gente cai. Mas nesse momento, cavalo branco atrás. Nunca interprete a sua dor de forma isolada. Nunca olhe para a tua história, por mais trágica que seja, como evento único. Porque o Deus das Escrituras Sagradas, Ele não sente prazer na sua dor. Embora o Deus das Escrituras Sagradas não evite que a dor venha sobre você. Aprendi com meu sogro, Naum 1, versículo 3. Deus caminha no meio da tempestade e da tormenta. Dá para a gente repetir? Deus caminha no meio da tempestade e da tormenta. Quando a tormenta te atingir, quando a tempestade bater em você, quando a situação de escassez vier para a tua casa, se algum dia vier, quando a peste vier sobre a sua casa, se algum dia vier, quando o cavalo negro ou amarelo ou vermelho passar pela sua história, você pode olhar que você vai ouvir o tropel dos cavalos brancos vindo atrás. Deus está vindo. Deus está vindo. Ele está aqui. E é assim que homens da história que amam a Deus e mulheres da história que amam a Deus interpretam a sua própria história. Nunca como evento isolado, mas entendendo que as forças da história se movimentam, cavalo branco no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós precisamos aprender isso. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de traduzir isso dia a dia na nossa história, para que não sejamos consumidos pela perplexidade, pelo caos, pela dor que tantas vezes nos assusta tanto. Obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus, o cavalo branco que sai vencendo e para vencer. Obrigado pela tua vitória, Pai, porque nós não estamos nas mãos nem à mercê de eventos do acaso, mas estamos nas mãos de um Deus soberano. Aleluia, louvado seja o teu nome. E agora, amados irmãos, que a bênção desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco e com todos aqueles que no meio da história lutam, no meio da história sobrevivem, mas acima de tudo, no meio da história experimentam a visitação do Cordeiro de Deus. Louvado seja o teu nome. Amém.